A gente falou dessa possível CPI, mas tem uma outra CPI, como eu disse, o Congresso está cheio de CPIs. Ao todo, a gente tem, se eu não me engano, 3 na Câmara, é isso mesmo, 3 na Câmara, uma CPMI, que é mista, Senado e Câmara, uma CPI no Senado. Bom, entre as CPIs que a gente tem na Câmara, a gente tem a CPI do MST, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje com o deputado delegado Fábio Costa, que é do PL de Alagoas. Tudo bom, deputado? Tudo bom, Júlia? É um prazer estar falando com vocês através do programa Meio Dia em Brasília, do Antagonista. Estou à disposição para a gente bater um papo. Na verdade, só uma pequena correção. Eu sou do PP. Desculpa, deputado. Desculpa. Eu sou do PP Alagoas, mas estou à disposição para a gente bater um papo aqui acerca tanto da CPI do MST quanto dos demais temas relevantes em pauta hoje aqui no Brasil. Tá bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria que o senhor situasse a gente em que pé está a CPI do MST hoje. Ela já está entrando em reta final, não é isso? Exatamente, a gente já está, se não houver prorrogação, algo que nós desejamos, a gente já estaria partindo para uma reta final, já que o prazo para encerramento dessa CPI seria dia 14 de setembro. Né? Há um forte movimento do governo, né, do presidente Lula, para que essa CPI ela não seja prorrogada. E também, recentemente, todos nós acompanhamos que o governo, de maneira covarde, fez a alteração, fez a troca de diversos membros que eram oposicionistas por membros governistas para tentar enfraquecer os trabalhos dessa importante CPI que tem trazido grandes resultados no que diz respeito à verdadeira finalidade do movimento do MST e também de quem está por trás desse movimento, de quem são os seus financiadores. Perfeito. Então vamos voltar um pouquinho nesse período de trabalho que vocês já tiveram. O que a gente tem após 2 meses e meio, não é isso, de trabalho? Chegou a 2 meses e meio já. O que a gente tem de concreto? O que vocês conseguiram coletar? Lembro que o Ricardo Salles, que é o relator, disse que tem 98% já pronto para um relatório. Que 98% é esse? O que a gente pode esperar? Olha, a gente tem conseguido elementos probatórios contundentes em relação ao objeto de apuração da CPI. Lá em Alagoas, a título de exemplo, eu juntei e recebi diversas informações, denúncias, documentos que o Estado de Alagoas estaria financiando o MST e outros movimentos similares que mudam somente na nomenclatura. Nós fomos a Alagoas, juntamente com o presidente da CPI, com o relator da CPI e também com alguns parlamentares que apoiam o MST, parlamentares de esquerda que foram acompanhar essa nossa diligência em Alagoas. E nós comprovamos tudo o que estava sendo apurado. Nós comprovamos que o Estado de Alagoas estava financiando de maneira aberta, de maneira deliberada, o MST. Nós conseguimos documentações demonstrando e provando que Alagoas, através do ITERAL, que é o Instituto de Terra e Reforma Agrária de Alagoas, estava pagando o deslocamento de manifestantes do assentamento para o local de manifestação e também o deslocamento dos locais de manifestação para o assentamento. E as pessoas, às vezes, não entendem qual a profundidade dessa diligência. E eu vou falar de maneira muito clara e objetiva. Nós conseguimos, através de documentação, provar que o Estado de Alagoas, através do contrato, de maneira clara, de maneira expressa, estava lá no contrato. Pagamento à empresa de ônibus tal, para que essa empresa pegue os manifestantes do assentamento e transporte esses manifestantes até o local de manifestação e também faça o caminho inverso, do local de manifestação até os assentamentos. Esse era o objeto do contrato. Nós conseguimos provar e comprovar, através dessa documentação, que aproximadamente 6 milhões de reais foram pagos somente com o pagamento de transporte desses manifestantes para uma única empresa e sem o implemento de uma devida licitação. Ou seja, esse valor foi pago a uma única empresa sem licitação. Nós também comprovamos que o governo do Estado de Alagoas estava pagando alimentação para os
manifestantes que estavam num determinado acampamento se manifestando em Alagoas. Também conseguimos comprovar através de documentos que o Estado de Alagoas pagou, inclusive, lonas, aproximadamente R$40 mil em lonas, para que os manifestantes montassem um acampamento no local de manifestação, o que é um completo contrassenso. Se os manifestantes estavam protestando e se manifestando contra o Estado, como é que o próprio Estado paga e financia essas manifestações? Isso só comprova que esse movimento sem terra não tem qualquer finalidade social. A única finalidade desse movimento é política, é de poder e é financeira, já que os assentados acampados vivem numa completa situação de miséria, enquanto os seus líderes vivem em boas casas, inclusive muitas vezes nos locais de assentamento com piscina. Esses líderes possuem caminhonetes e os assentados e acampados vivem há décadas no estado de miséria. Então, nós comprovamos isso através da documentação e estamos apurando também a aplicação de recursos federais. Tudo que eu falei até agora diz respeito a recursos estaduais que vêm sendo aplicados desde o governo Renan Calheiros Filho, né? E que esse pagamento continua agora no atual governo também, apoiado pelos Calheiros e também pelo governo Lula, que continua financiando o MST. Então, a gente continua a apuração e as investigações no sentido de, agora, procurar aprofundar essas investigações para saber se a União, se o governo federal também está financiando o Movimento Sem Terra lá em Alagoas, e a gente já tem um bom indicativo que sim, porque há uma entidade lá, em tese sem fins lucrativos, que já recebeu aproximadamente R$18 milhões, e as pessoas que estão à frente dessa associação sem fins lucrativos gerenciada por 3 assentados de um determinado assentamento sem terra. Então, deputado, era isso que eu ia lhe perguntar. O senhor falou em uma denúncia, que eu imagino seja uma denúncia que, de fato, precisa ser apurada e deve estar sendo apurada até pela própria CPI, mas o que eu também ia lhe perguntar é, quando a gente parte para... Porque a CPI tinha como foco ações do MST ligadas ao governo federal. Nesse ponto, o que é que a gente tem? O que é que vocês conseguiram avançar? Em relação ao governo federal, você fala, Júlia? Sim. Em relação ao governo federal, a gente está apurando um programa que é o Pronera, né, que é um curso que é destinado a familiares envolvidos com a reforma agrária em Alagoas. Esse Pronera é realizado em parceria do INCRA com a Universidade Federal de Alagoas. Acontece que a gente descobriu que o INCRA estava destinando um valor, milhões de reais, para esse instituto sem fins lucrativos, que é o Instituto Zumbi. E esses valores estão sendo repassados diretamente através do programa Pronera para esse instituto que tem como os seus gestores assentados, que estão movimentando milhões de reais. A gente quer saber exatamente como é que esse valor está sendo aplicado, como é que esse valor está sendo gasto, porque a gente tem uma forte desconfiança, para não dizer certeza, de que esse valor está sendo também utilizado para financiar esses movimentos em Alagoas, o que a gente muito em breve vai descobrir e muito provavelmente vai comprovar. E buscar a reparação e também a responsabilização dos envolvidos, tanto do governo estadual, que podem responder sim por improbidade administrativa, tanto o ex-governador Renan Filho, hoje ministro dos Transportes, quanto o atual governador de Alagoas, os secretários que são envolvidos com essa pasta, e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esse financiamento e esse desvio desses recursos públicos para um fim que não é um fim público, inclusive que não passou por um processo normal de escolha de licitação. Então, tem muita coisa para ser apurada e, certamente, isso pode dar margem, sim, a uma responsabilização, inclusive criminal, desses gestores. Perfeito. Eu estava aqui lendo alguns comentários. Eu vou até pedir para quem quiser aproveitar fazer pergunta para o deputado em relação à CPI do MST,
pode deixar a pergunta aqui, que eu vou tentar puxar algumas perguntas, eu vou até tomar essa liberdade, deputado, para a gente poder responder algumas das perguntas das pessoas. E, minha gente, aproveita e deixa o like também. Cadê? Eu quero ver o like de vocês no vídeo agora. Vamos lá. Ó, deixa eu dizer aqui. Tem o Davi Araújo, isso mesmo. Qual a probabilidade destas... Ele falou CPMI, mas no caso da CPI, que aconteceu terminar em pizza como todas as outras. E aí eu complemento até a pergunta dele. O que é que a gente pode esperar em termos de resultados desta CPI? Olha, nós, como eu já falei, nós estamos apresentando elementos probatórios, né? Nós estamos apresentando documentos que provam que esse movimento está sendo financiado com recursos públicos e a gente está comprovando também que ele está sendo utilizado, na verdade, como massa de manobra e como plataforma política para esses políticos que são, digamos assim, simpáticos a esse movimento, que fomentam esse movimento e que tiram o proveito político quando chega e se aproxima uma campanha. Esses políticos, a gente encontrou inclusive adesivos de políticos de Alagoas, alagoanos, simpáticos, digamos assim, que fomentam esse movimento, os adesivos naqueles barracos, naquela situação de miséria, porque aquelas pessoas mais humildes, mais vulneráveis, acreditam, sonham com um pedaço de terra para que eles possam ter esse pedaço de terra para tirar o sustento do seu rosto, coisa que, infelizmente, na maior parte das vezes, não acontece. A gente vai juntar esses elementos probatórios. O relator, Ricardo Salles, certamente fará um relatório muito bem embasado com esses elementos probatórios, com essa farta documentação que foi acostada, mas a gente também precisa que os outros órgãos façam o seu papel. A gente já percebe que o governo tenta, e nesse primeiro momento tem conseguido impor uma maioria na CPI, na CPI do MST, o que pode dificultar a aprovação desse relatório. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte e estamos comprovando isso. De qualquer forma, estamos provando o que é que de fato está por trás desse movimento, até porque com o início da CPI, o número de invasão despencou drasticamente. Isso, por si só, já demonstra o receio desses líderes, e no governo Lula, logo que o presidente Lula assumiu, essas invasões aumentaram e chegaram a superar o número de invasões que ocorreram durante o governo Bolsonaro, que prova que esse governo ele fomenta, ele incentiva essas invasões, o que eu não consigo entender. Se é um governo que é a favor da reforma agrária, por que esse governo não promove a reforma agrária? Por que não compra terras e faz a correta distribuição com aquelas famílias? Mas não, a gente percebe que não é isso que o governo federal quer. O que o governo federal quer é somente promover o caos, é somente tirar o proveito político através dessas pessoas que são utilizadas como massa de manobra. Tem aqui o Leonardo Rodrigues, isso mesmo, ele está dizendo assim, na Bahia, a CDA, Leonardo, o Léo, a intimidade é horrível, né? O Léo, não sei nem quem é, mas enfim, Leonardo, Léo, CDA, diz para a gente o que é CDA, não sei se o senhor sabe o que é, deputado, perdoe a minha ignorância, eu confesso que eu não sei. Por favor, Leonardo, me diga o que é CDA. Escreve aqui no chat. Tem promovido ações junto ao MST. Infelizmente, a CPI não chegou a este órgão do Estado. O senhor falou bastante em relação a Alagoas, deputado. Imagino até porque é o Estado ao qual o senhor pertence, então está acompanhando mais de perto. Mas em relação a ações promovidas em outros estados da federação, o que é que a gente tem, no caso da Bahia especificamente, que é o Leonardo Rodrigues está perguntando, o senhor saberia dizer como é que estão as ações, as apurações do MST? Teve diligência, não teve? CDA, desculpa, só antes ele colocou aqui. Eu acho que é CDA, de Desenvolvimento Agrário. De Desenvolvimento Agrário. Pelo que eu consigo interpretar aqui, eu acho que esse CDA, Coordenação de Desenvolvimento Agrário, é muito parecido com o ITERAL de Alagoas, que é o Instituto de Terras e Desenvolvimento Agrário, e Reforma Agrária. Então, devem ser órgãos muito parecidos, mudando somente a nomenclatura. Então, o que o Leonardo está querendo dizer, está dizendo e afirmando, é que o CDA, ao que parece, também está fazendo, incentivando e talvez financiando esse movimento. A boa notícia que eu posso dar ao Leonardo é que há uma diligência
que vai ocorrer nos próximos dias no estado da Bahia. O estado da Bahia, sem dúvida nenhuma, é um dos estados em que o movimento Sem Terra, juntamente com os políticos locais, faz um trabalho mais forte no sentido de promover essas invasões a propriedades privadas, a matar animais, a depredar e também a danificar equipamentos desses proprietários. Então, um trabalho, uma diligência muito importante, talvez uma das mais importantes, será realizada no estado da Bahia nos próximos dias. Tem uma pessoa que é Helena Maceu de Castro, imagino que seja assim a pronúncia. Ela diz, na verdade, ela pergunta: é o governo quem escolhe, no caso, os membros da CPI? E aí, deputado, o que eu queria que o senhor explicasse, até para a Helena e para as outras pessoas também, a gente teve um movimento que foi até um movimento que se diz que teria tido o apoio do presidente da Câmara, porque a gente tinha a convocação do ministro Rui Costa, não é isso? A convocação ela foi aprovada e depois foi anulada por por determinação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e aí, na sequência, a gente teve a troca de integrantes da comissão. Explica para a gente em que pé está isso, e hoje a CPI ela tem maioria governista. De que forma que isso alterou o trabalho de vocês ao longo dessa última semana? Na verdade, as vagas que são destinadas a qualquer CPI são vagas dos partidos políticos, né? Cada partido político aponta uma quantidade proporcional ao tamanho do partido na Câmara dos Deputados para a composição das CPIs. Então, é o partido que faz a indicação. E o que ocorre na prática é que os deputados que têm uma familiaridade com aquela pauta a ser abordada na CPI, naquela determinada CPI ou CPMI, esses deputados procuram os líderes dos partidos para demonstrar interesse em participar daquelas CPIs. E foi assim que ocorreu para que a CPI fosse montada com aqueles integrantes que tinham interesse em se debruçar sobre o tema. Agora, quando o governo percebeu que a CPI estava avançando, que estava ouvindo diversos integrantes importantes do governo, que estava aprofundando e tendo êxito, e não ficando apenas na narrativa, quando se percebeu que essa CPI estava avançando de maneira contundente, o governo se movimentou e, através de algum tipo de pressão que foi realizado de maneira voltada aos partidos, conseguiu pressionar os partidos para que os seus líderes conseguissem retirar aqueles parlamentares que faziam um trabalho muito contundente em relação a esse movimento e conseguiram substituir por parlamentares governistas. Então, essa pressão ela se deu basicamente do governo em relação aos líderes dos partidos que, de alguma forma, compõem esse governo que aí está. O Maurício Soares fez uma pergunta, mas eu imagino que eu acho que ele já se sentiu contemplado, mas como ele registrou aqui a pergunta, eu vou colocar só para a gente ter também esse registro, que é como acreditar que esta CPI vai ter um resultado diferente das anteriores, que abordaram o mesmo tema, ainda mais composta por maioria governista. Eu imagino que a última resposta do deputado já tenha contemplado o Maurício. Agora, deputado, é porque as pessoas continuam mandando aqui perguntas, podem continuar mandando, minha gente, mas eu queria só mudar o assunto um pouco para fazer uma pergunta ao deputado em relação a outro tema. Que a gente teve uma votação no Supremo na semana passada ou semana atrasada, me falha a memória, mas o deputado pode me corrigir, em relação à descriminalização... Semana retrasada, eu acho. Semana retrasada, não é? Pronto. E aí, em relação à descriminalização do porte de droga, mais especificamente da maconha, para uso pessoal. E aí eu queria saber também, deputado, até como o senhor como delegado, como é que o senhor viu essa votação lá no Supremo e se isso está sendo discutido no Congresso agora, porque eu lembro que teve até uma declaração do Pacheco dizendo que não, isso é assunto do Congresso, o Supremo não tinha que estar entrando nesse debate. Como é que está isso e qual a sua opinião? Olha, eu começo minha opinião em relação a esse tema dizendo que o Supremo, infelizmente, mais uma vez, está se imiscuindo, está invadindo as atribuições do Congresso Nacional. Mesmo porque o Congresso Nacional
não se omitiu em relação a esse tema. O Congresso Nacional já se manifestou e já aprovou uma lei, a Lei Antidrogas, a Lei 11.343, que definiu de maneira muito clara as condutas de porte de drogas para o consumo próprio, quanto diferenciando do tráfico de drogas, do uso para o tráfico. Então, o Congresso não se omitiu em relação ao tema. O Congresso disse que o indivíduo que for flagrado com entorpecente para o seu consumo próprio seria enquadrado em penas diversas da prisão, em sanções diversas da prisão. Seria advertido, seria compelido a frequentar cursos educativos, seria compelido a prestar serviços alternativos à comunidade, mas nunca, jamais seria preso. Então, é uma falácia. É o primeiro grande argumento que é utilizado nessa discussão, é que o Congresso se omitiu. Mentira. Depois que o Congresso não diferenciou as condutas de usuário para a do tráfico. Também é uma grande mentira. Há uma diferenciação clara de que o usuário, se ele não estivesse comercializando, ele seria enquadrado como usuário, mas que não seria preso. Então, o Congresso fez sua parte, cumpriu seu papel legislativo e já abordou o tema. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo agora, na prática, é legalizando o uso dos entorpecentes, das drogas. Inclusive, o próprio ministro Gilmar Mendes defende que todas as drogas, crack, cocaína, maconha, todas as drogas sejam descriminalizadas no que diz respeito ao consumo, o que é um completo absurdo. Só vai fomentar o tráfico, vai aumentar o consumo de entorpecente. Eu acho que qualquer brasileiro conhece alguém que caiu no vício com as drogas e que arruinou a sua vida e da sua família. É algo nefasto, terrível, um dos piores males que pode acontecer para uma família, para qualquer pessoa, é o envolvimento com essas drogas e com a legalização por parte do Supremo Tribunal Federal do uso. Isso só vai levar uma mensagem de normalidade, de que é algo bom, de que é algo que pode ser feito, até porque seria tolerado pelo Estado. O que é mais um contrassenso, já que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que o tráfico de drogas, inclusive, seria equiparado a crimes hediondos e que o Estado brasileiro deveria combater o tráfico de drogas. Como é que vai combater de maneira firme o tráfico de drogas se o consumo daquela substância que é comercializada, ela é permitida? Então, assim, é um absurdo o que o Supremo está fazendo. É um assunto muito caro para o Brasil, para os brasileiros, que não deveria estar invadindo a competência do Legislativo para abordar esse tema. Perfeito, deputado. Deputado, eu queria lhe agradecer a participação novamente, viu? Deputado, delegado Fábio Costa, agora eu falo certo, do PP de Alagoas. De Alagoas ou do Alagoas? Como é que vocês falam? Qual certo? De Alagoas. De Alagoas mesmo. Eu acho que não tem certo, não. É de Alagoas. Tem gente que fala do Alagoas. Então tá tudo certo. Então tá ótimo, deputado. Deputado, obrigada novamente. Novamente, tendo novidades sobre a CPI do MST, comente com a gente, fale com a gente, que é um assunto que a gente sempre traz aqui no meio-dia, então o pessoal do chat está curioso. Tem um monte de pergunta que eu acabei não conseguindo puxar, mas enfim, minha gente, vocês podem fazer as perguntas, o deputado, eu imagino, a assessoria dele também está acompanhando, na medida que quiserem, podem responder lá também as perguntas, que fica lá no chat, viu? E é isso, deputado, obrigada novamente e boa semana. Eu que agradeço, Júlia, pela oportunidade e pela conversa aqui. Eu estou sempre à disposição para a gente abordar qualquer tema aqui da política nacional. Também desejo uma boa semana para toda a equipe antagonista e para todos que estão nos acompanhando.